E é uma falácia achar que M&A é para quem tem dinheiro. M&A é para quem tem valor. E o valor nem sempre é financeiro. Você pode ter uma posição de mercado valiosa, você pode ter uma tecnologia valiosa, você pode ter uma expertise valiosa, você pode ter uma marca valiosa. Tudo isso é precificável e pode fazer sentido com o parceiro correto. Então, não achar que M&A significa eu preciso ter dinheiro para fazer. Isso não é para mim, porque a minha empresa é pequena, eu não tenho dinheiro. Pelo contrário, você precisa ter valor, você precisa ter um diferencial ou alguma coisa que te coloca numa posição desejável para outros players do mercado em que você está. Isso é o suficiente para começar a conversa. Sim. Salve, salve, turma. Meu nome é Rafael Camilo. Estou aqui falando no BWAcast, direto do estúdio da 8bits, né? Estúdio bonitão para quem quiser gravar aqui também. E hoje a gente trouxe um cara que é nome pesado aqui no DF, né? Quem não conhece ele não sabe de empreendedorismo, né, Renato? Você tá dizendo? É o Renato Santos, é um cara que eu admiro muito, né? Já falando aqui. Meu coordenador na Moai, a gente tá lá junto. E o Renato Santos, vou até pedir para ele se apresentar, porque é mais fácil, o currículo dele é grande. E o Renato Santos, ele participou de um M&A, participou da forma de conselheiro, né, de coordenador ali, dando conselhos entre a BWA e a Holder, né? Faz total sentido a gente falar de M&A e trazer o Renato, que ele participou do nosso, deu muitos conselhos, né, conselhos que eu não pensava, né, que tipo, eu tava muito só no amor ali, né, vamos, e ele pontuou várias coisas importantes pra gente, né, e eu entendi que é mais fácil você ter suporte, né, de pessoas que entendam, antes de fazer qualquer movimento na sua empresa. E a gente vai falar, querendo ou não, sobre crescimento de empresa, né. A gente, no final das contas, M&A e fusão é uma forma de estar crescendo a sua empresa ali com dinheiro de terceiros, com dinheiro de fundos. Mas se apresenta primeiro para a gente, Renato. Eu estava lendo aqui, tentando falar um pouco da biografia do Renato, mas eu vou deixar ele se apresentar. E antes de empresa, também entender um pouco do CPF do Renato, né? Da onde que o Renato veio, né? Onde ele estudou. E o Renato é um dos caras que eu escuto falar assim, que eu falo, caramba, eu sou muito burro. Mas não sou só eu que falei isso, tá, Renato? Isso aí é muita gente que fala. Mas é isso, né? Eu tô num conselho muito bom, que eu falo pouco lá, né? Porque é pesado lá, a galera é muito boa, então eu prefiro estar lá, né? Se tem o mais burro da mesa, tem suas vantagens. Sim. Se apresenta pra gente, Renato. Obrigado pelo convite para estar com você aqui hoje. É uma honra participar do BWAcast e principalmente falar de um tema que é tão relevante para o cenário empresarial brasileiro hoje e especialmente para mercados que, em função dos solavancos da nossa economia, em função dessa alta taxa de juros, não estão encontrando oportunidade de crescimento orgânico na velocidade que os empreendedores desejam. Então, M&A acaba sendo uma das melhores soluções para se obter isso. A gente pode entrar nisso com mais detalhe, mas antes, você perguntou a meu respeito, eu sou um mineiro nascido em Uberlândia, Minas Gerais, criado em Goiânia, eu vivi em Goiânia até os 16 anos de idade, mas aí eu passei no vestibular e vim estudar administração de empresa aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, me formei na UNB, depois fiz mestrado em finanças na UNB, fiz um MBA em marketing depois na SPM, e depois fiz alguns outros cursos de extensão, inclusive eu morei um tempo fora do Brasil, inclusive no exterior, que me deram a base de conhecimento teórico para negócios, né? Mas eu me tornei empreendedor ainda na universidade, atuando na empresa Júnior, fui o fundador da empresa Júnior do Departamento de Administração da UNB, hoje chamada ADIM, uma das principais empresas júniores do Brasil, mas não na época em que eu estava lá, era ainda uma iniciativa muito pequena.
na qual não fui protagonista, eu fui um dos membros dessa fundação, mas me tornei empresário logo depois que eu me formei e errei várias vezes, tive vários empreendimentos ou que fracassaram ou que não se desenvolveram como poderiam se desenvolver, até achar um caminho. Montei em conjunto com um amigo de adolescência uma empresa de logística e distribuição que funcionava inicialmente em Goiânia, depois cresceu para Brasília, depois cresceu para outras cidades também, e aí a partir dos resultados dessa empresa montei também em conjunto com outros sócios, uma rede de restaurantes, e aí comecei a operar esses dois negócios. Eu nunca me achei um bom operador, um bom administrador, um bom gestor. Me considero razoavelmente talentoso para o impulso inicial de começar o negócio, de empreender, de montar a ideia inicial, mas nunca me considerei um bom gestor para administrar um negócio já na fase executiva, já na fase de crescimento orgânico. E eu era uma pessoa, essa fase foi uma fase dos 20 aos 30 anos, era uma pessoa muito exigente, muito microgestora, tinha uma dificuldade grande de formar times com alto nível de competência que ficassem por muito tempo, porque eu era um chefe, um gestor muito exigente, muito duro e muito irracível, pouco permeável a outras opiniões. Então não me achava um bom gestor. Via que eu não era um bom gestor. Mas você já tinha essa visão na época ou você viu isso depois? Não, eu via a dificuldade de reter os melhores talentos que eu formava ou contratava a partir de um determinado nível. Né? E aí chega um dia que você olha e fala, cara, tem alguma coisa de errado comigo. Perdi um, perdi outro, não consegui manter um. Às vezes dificuldade em dividir gestão com sócios ou com outros parceiros. Então com o tempo, você não acha isso no início, né? Você acha o certo, mas aí com o tempo você nota que isso vem acontecendo e mesmo os empreendimentos crescendo, né? O restaurante começou com se tornaram 5, a empresa de logística começou com 6 funcionários, se tornaram 1.000. São negócios que cresceram, mas com um custo pessoal muito grande, com 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás, e uma dificuldade de extrair todo o potencial que os negócios tinham, muito grande. E como eu te falei, um custo pessoal muito grande, porque o empreendedor que centraliza demais, que quer decidir tudo, que microgerencia, ele acaba se comprometendo, ele acaba prejudicando a própria saúde, o próprio bem-estar, outros aspectos da vida e tudo mais. E eu sentia isso acontecendo comigo, né? E aí eu tomei uma decisão, isso depois de quase 20 anos empreendendo já, quase 15 anos empreendendo já, eu tomei uma decisão de que eu não queria operar mais nada, eu queria continuar sendo empresário, até porque eu não sabia fazer outra coisa, eu queria continuar empreendendo, mas não queria mais operar. Eu via que eu estava me tornando um fator limitador ao crescimento das empresas em que eu estava. E aí tomei a decisão, tinha uma bagagem teórica por trás, tinha uma atuação paralela a essa de empreendedor, como consultor de empreendedorismo e consultor de inovação. Então eu via que eu tinha boas ideias, mas eu tinha dificuldade em implementá-las. Então eu comecei a sair da operação dos negócios em que eu estava, em que eu participava, comecei a transferir essa operação para os meus sócios, em alguns casos para executivos, e passei a ter uma atuação mais como conselheiro e como investidor. A minha qualidade de vida cresceu muito e os resultados desses empreendimentos começaram a melhorar. E aí foi aí que eu tomei a decisão de não ser mais um empreendedor e me tornar um investidor, mas buscando construir um expertise de me tornar um investidor que agregasse valor, além do capital, agregasse valor aos negócios nos quais eu estava participando. Quem pode dizer se eu agrego valor ou não são as empresas investidas, mas em geral eu creio que isso vem acontecendo desde então. Tem 2 pontos importantes, né? A questão do Empretec, cofundador do Empretec. Na realidade, não é coautor, né? O Empretec é uma metodologia. Exato. Né? Eu não sou proprietário do Empretec, é uma metodologia de propriedade da ONU, que aqui no Brasil é desenvolvida pelo Sebrae. Você também participou com o Roberto Justus, né? Do Aprendiz. Isso. E quando a gente está na Moai ali normalmente, eu vejo que praticamente todos os desafios que são tragos na mesa, você tem parece que experiência muito grande em praticamente todos. Vamos falar todos. Todos os desafios que são tragos ali, você tem uma visão muito boa ali daquele desafio. E
eu brinco, né? Onde é que você aprendeu isso? Qual foi a faculdade que ensinou isso? Né? Eu acho que faculdade não ensina isso, né? Meio que já respondendo esse primeiro ponto, né? Mas onde que você conseguiu uma visão tão ampla sobre negócio? Eu fico lisonjeado com o que você está comentando. Eu acho que eu tenho alguma visão, porque muita gente tem visão mais profunda, né? Eu acho que, primeiro, eu tendo a discordar das pessoas que dizem, porque você não aprende nada na faculdade, ou que você aprende na faculdade não funciona. Eu acho que uma base cognitiva e teórica em gestão de negócio é muito importante para que você desenvolva uma capacidade de avaliação sistêmica, de olhar o negócio à distância, de dar o zoom in e o zoom out que é necessário para que você faça as melhores avaliações. Especialmente quando você fala de conteúdo financeiro, quando você fala de olhar números, de olhar demonstrativos, de olhar balanços, o background que você tem, que eu tive na faculdade de administração, que eu tive no mestrado em finanças, foram muito úteis para que eu desenvolvesse a capacidade de fazer isso. Então, eu acredito que se eu tenho alguma capacidade de fazer isso, hoje esse background é teórico, é de ter estudado. Né? Mas acho que, do ponto de vista da visão de negócios, tem duas escolas que ensinam. Uma é o próprio negócio. E ter quebrado a cara algumas vezes, ter tido dificuldades, ter aprendido apanhando da vida, por assim dizer, acaba ensinando lições que são muito mais profundas e muito mais amplas, né? Então, um pouco vem disso. Mas eu acho que a oportunidade de atuar como consultor de um programa de formação de empreendedores, que é o maior programa do mundo, o Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo inteiro. Está em 51 países, já formou mais de 500 mil empresas, já passaram por esse programa com resultados muito bem sucedidos, em culturas muito diferentes. Então você tem ele na América Latina, você tem ele no Oriente Médio, você tem no Sudeste da Ásia, na África, no Leste da Europa, você tem esse programa funcionando em várias regiões do mundo que estão em desenvolvimento, sempre com resultados medidos por pesquisas muito sérias, encomendadas pela própria ONU ou pelas agências locais, encomendadas aqui no Brasil pelo Sebrae, que mostram a efetividade desse programa. E ele te dá a oportunidade eu já participei de edições do Empretec em 26 países no total. Eu não saberia dizer, mas eu creio que com mais de 30 mil empresários diferentes. Esse número eu estou estimando, não tenho registro certinho nessas culturas todas. Então você acaba vendo muitas outras situações e acaba aprendendo um pouquinho com cada um. Legal. E a oportunidade de participar de empreendimentos como a Moai, o Clube de Líderes, né, te dá a oportunidade de conviver com líderes que te ensinam muito, como é o seu caso e os outros participantes do conselho em que a gente está junto. Então você aprende muito ouvindo e vivenciando e compreendendo os desafios que os empreendedores... A gente até brinca, né, quando a gente está escutando os Gianesini falando ali de como que é a empresa deles, falando, esse cara não faz nada de errado, não? Pois tem muitos empreendedores com os quais a gente tem a oportunidade de conviver e tal, que você olha e fala, meu Deus, não tem nada fora do lugar, e por isso às vezes você vê casos como o da empresa dos irmãos Gianesini, que há 5 anos atrás faturava R$1 milhão por ano, e agora fatura 150 vezes isso. Isso, a Cidadania gravou com a gente há uns 3 anos atrás. Eu vou pegar esse episódio e eles falaram de faturamento. Vou ver quanto que era. Eu vou te ser honesto. Se eles gravaram há 3 anos atrás, já tá na hora de convidar de novo. Não, porque essa é uma empresa que vem se reinventando e se desenvolvendo cada vez mais. E aproveitando, né? Eu não me recordo como que foi o modelo de crescimento da Cidadania. Se eles tiveram investimento de fora, não tô recordando agora. Mas a gente olha a Cidadania e admira pra caramba, né? Eles revolucionaram o mercado com algo que ninguém acreditava que teria como deixar aquilo automatizado. Eles foram lá e fizeram acontecer. Mas vamos agora entrar no nosso tema aqui, né? M&A, fusão. Aprendi muito com o Renato, né? Embora eu seja um pouco acelerado, né, Renato? Ele participou com a gente dando nessa parte de conselho mesmo, né? E entendi muitas coisas que faziam bem sentido. E hoje muitas pessoas perguntam pra gente, porque a gente acabou de passar por essa questão de... Na verdade, a gente foi comprado, né? Até explico mais na frente como é que foi, sem problema. Então, a gente fala fusão pra ficar bonitinho, mas eu acho que tem uma mistura. Depois você vai me explicar o que aconteceu na sua visão.
ser uma fusão, ser uma aquisição. Para mim tem pontos que parecem ser uma fusão, tem pontos que parecem uma venda, então é meio... Para mim ainda eu não consegui identificar, cara, o que realmente aconteceu aqui em termo empresarial, né? Mas a questão do M&A, Renato, o que você acha que é a hora certa do cara falar, vou pro mercado, vou tentar vender meu negócio? Uhum. E eu posso falar, eu quero vender meu negócio, isso vai me prejudicar, eu falando que eu quero vender o meu negócio? Eu acho que a geração de empreendedores em que a gente está agora, a sua geração de empreendedores, já é uma geração que não pode ignorar esse tema mais. Né? A minha geração, empresarialmente, eu acho que eu estou 2 gerações antes da sua. Né? Eu comecei a empreender 2 gerações antes da sua. Na minha geração, ainda era comum o empreendedor que sequer cogitava vender o seu negócio, sequer imaginava que o negócio tivesse valor. Eu estou falando no mundo dos pequenos e médios negócios. Quando a gente fala de grandes empresas, o mercado de capitais está forte, não forte, mas está suficientemente maduro no Brasil para a gente ver operações desde a década do final da década de 60, né? Então tem coisa acontecendo. Só que são operações que aconteciam a conta-gotas, com empresas enormes que todo mundo conhecia. Hoje, quem começa uma empresa pequena não pode ignorar a possibilidade de exit, de saída do negócio através de uma venda no futuro. Né? No passado, a maneira de sair do negócio era transferindo para os filhos. Né? No passado, quem montava um empreendimento normalmente estava pensando em algo que ia se tornar um patrimônio familiar e o meio de vida da família para as próximas gerações. Tanto que é muito comum na década de 80, na década de 90, o filho que não queria trabalhar na empresa do pai ter isso como a principal crise da vida dele. Como é que eu vou falar para o meu pai que eu não vou trabalhar na empresa dele? Porque ele construiu a empresa para ser o patrimônio da família. Então, no passado, vender o negócio era sinônimo de fracasso. Era impensável para quem montava o empreendimento e tinha o empreendimento indo bem. Mas hoje, num mundo que está cada vez mais líquido e que a gente imagina muito poucas coisas, isso era um mundo do passado em que uma decisão tomada no início da vida era uma decisão permanente. Isso vale para tudo, isso vale para casamento, isso vale para emprego, isso vale para negócio. A gente vive num mundo hoje em que raramente as decisões que são tomadas são decisões permanentes. Infelizmente isso vale para casamentos, mas isso vale também para empregos, talvez felizmente, isso vale para ocupações, carreiras, e isso vale para negócios também. Então hoje é impossível para você que está nos assistindo agora e cogita empreender ou já empreende, não considerar a possibilidade de vender a sua empresa no futuro. E aí qualquer empresa bem administrada hoje é uma empresa que está pronta para ser vendida. É mais ou menos como você dizer o seguinte: na casa onde eu vivo, a qualquer momento pode chegar uma visita, eu vou ter orgulho de abrir a minha casa para ela entrar e ver. Não importa se a minha casa é grande e se os móveis são caros, ou se a minha casa é pequena e os móveis são baratos. Vai estar sempre arrumadinha, vai estar sempre limpinha, eu sempre vou ter um cafezinho para servir. É uma metáfora o que eu estou falando, mas uma empresa pronta para vender não é uma empresa grande, robusta e que vale muito. É uma empresa organizada, com processos claros, com atividades claras, transferível, aonde eu estou aqui hoje, mas se eu não tiver amanhã, a empresa não para por causa disso, aonde terceiros podem enxergar o que está acontecendo, aonde os números fazem sentido. Então essa preparação da empresa para ser vendida, ela não é só para ser vendida. Quando você tem uma casa arrumada para receber visitas a qualquer momento, você vive com mais prazer. Você tem uma casa onde você tem mais prazer de chegar todo dia, depois do trabalho, onde você é mais feliz. A mesma coisa vale para sua empresa. Uma empresa que está pronta para ser vendida a qualquer momento é uma empresa onde você não precisa trabalhar 14 horas por dia. É uma empresa onde você pode ter fim de semana, onde você pode tirar férias, onde você tem uma vida que não significa um casamento com o negócio. Então, esse ideal de ter a empresa pronta para ser vendida, ele é importante, porque isso pode ser uma alternativa de saída, caso você resolva fazer outra coisa da sua vida, que pode ser se aposentar, mas pode ser começar um outro negócio, pode ser mudar do país, pode ser iniciar uma nova carreira, pode ser qualquer coisa.
né? Então, ter a empresa pronta para ser vendida te dá essa liberdade. Legal. E, ao mesmo tempo, te dá uma empresa que funciona melhor e que te dá mais prazer de viver tendo escolhido o caminho do empreendedorismo. A gente não pensava nisso no início, em construir uma empresa para ser vendida, mas a nossa organização era muito boa. Muito boa mesmo. É tanto que a DUI foi muito rápido. E a gente escutou isso do lado de lá. Nossa, se toda fusão a empresa fosse organizada assim, seria ótimo. Porque o pessoal colocou a gente de cabeça para baixo lá, chacoalhou tudo. Isso. É até possível que, se a sua empresa não estivesse, a sua empresa anterior, a sua empresa agora é a BWA, você é sócio da BWA, mas se na sua empresa anterior você não tivesse tão organizado e uma proposta de compra surgisse, talvez você não se animasse com a proposta, porque a diligência, a desvalorização, o contingenciamento por causa de passivos potenciais não muito bem enxergados, ia ser tão grande que ia te trazer a impressão de que o negócio não valia a pena. E isso acontece com muitos empreendedores que se desanimam do processo de M&A por causa disso. Você fala em M&A, o cara pensa, é caro, é demorado, é difícil e eu vou perder dinheiro. Não vou entrar nisso. Certo? E, na realidade, o processo de M&A pode ser a saída, primeiro, para você realizar, transformar em realidade aquele ativo que você construiu ao longo da vida. Então, você trabalhou bem, você construiu uma marca, você tem uma carteira sólida de clientes, seu produto é admirado, seu negócio é admirado, mas você transforma aquilo em valor quando você vende um pedaço, quando você vende tudo. Você fala, e o lucro que eu tiro todo mês? Normalmente, ele é interessante, razoável, te dá um bom padrão de vida, mas ele não se compara ao valor do ativo que você construiu, se você realmente construiu um negócio sólido, né? Então, muitas vezes isso é para te permitir usufruir um pouco de tudo que você construiu. Por esse e por outros motivos que a gente pode explorar aqui, é impossível não é impossível, perdão, é pouco inteligente começar um empreendimento hoje sem considerar a possibilidade de um dia falar, não quero mais, vou vendê-lo, vou passar adiante, mas quero realizar o patrimônio, o ativo, o trabalho e a energia que eu coloquei aqui dentro sob a forma de um retorno positivo. Para eu comprar outro negócio, para eu viver de renda, para eu dar a volta ao mundo num barco, para eu fazer o que eu quiser, mas eu quero que esse investimento de tempo, energia, dinheiro, vida, se transforme em um resultado que eu possa usufruir. Você falando muito em organização, a gente lembra da contabilidade, né? Não tem como passar sem falar da contabilidade nesse tema, né? Que são pontos que a gente sempre coloca para os clientes. O que você quer na tua empresa lá para frente? Né? Porque pergunta mais chata que a gente escuta na contabilidade, né? Como é que eu faço para não pagar imposto? A nossa resposta é: vira uma ONG. ONG você não paga imposto. Mas, brincadeiras à parte, a gente sempre traz esse ponto. Cara, você está fazendo sua empresa para quê? Igual você falou hoje, a gente já escuta isso. Não, cara, eu quero vender ela lá na frente. Tá. Quanto mais nota você emitir corretamente, né, mais sua empresa está sendo valorizada. Quem for te comprar não vai querer saber o faturamento que você tem por fora. Vai querer o teu faturamento declarado, e esse faturamento que você tem por fora vai ser descontado do teu valuation, porque você corre risco aí durante 5 anos de ter esse problema. Então, a gente sempre alerta o cliente, né, com essas questões de emissão de nota, de fazer a contabilidade organizada. Tem muito contador que fala, Simples Nacional não precisa de contabilidade. Eles tiraram isso de algum livro aí. A gente sempre fala, cara, como é que você vai comprovar numa venda, né, que é verídico aquilo que você está falando para o cara que vai te comprar? Ele vai confiar no que você está falando, nos seus extratos bancários, sem nenhum contador assinar a tua história ali, né? A gente fala que o livro Razão é o livro diário, é o livro da história da empresa. Então, literalmente, meu querido diário da empresa. Exatamente. Então, a gente sempre tem essa conversa, principalmente quando as pessoas estão abrindo a empresa, né? Quando a pessoa já é mais velha, já é mais difícil de você chegar nesse assunto com ela, né? A pessoa já está acostumada ali. Não preciso de contabilidade, não quero, né? A gente, mesmo assim, a gente faz a nossa parte. A gente vê a importância de uma contabilidade bem feita, né? Até no valuation da empresa. Cara, eu estou no caminho certo, né? Eu estou pagando o menor imposto possível. Então, só trazendo esse ponto da contabilidade, nós somos
nós éramos contabilidade, continuamos sendo, então tinha que estar bem feito, né? Casa de ferreiro, espeto é de aço. Então isso aí também a gente já tinha tudo bem feito, tudo certinho, então ajudou bastante. Provavelmente facilitou muito o caminho. Facilitou muito. Você estava fazendo esse comentário. Hoje, a gente, na Moai Participações, que é o meu veículo de investimento, e é importante dizer, ela é diferente da Moai, do Clube de Líderes, onde a gente se conheceu e onde a gente está junto. É uma coincidência feliz, porque é uma empresa que eu admiro muito. É uma coincidência feliz que as duas têm o mesmo nome, são empresas diferentes. Na Moai Participações, quando a gente faz um investimento numa empresa que não tem a contabilidade gerencial e a contabilidade escriturada idênticas, batendo, a gente normalmente, quando a gente decide fazer um investimento mesmo assim, a gente estabelece um prazo para que a contabilidade gerencial e a contabilidade escriturada sejam idênticas e a gente contingencia um valor para ser pago depois disso. Caso o empreendedor não consiga, naquele período, escriturar toda a contabilidade gerencial da empresa, e não é daqui para trás, daqui para frente, para que a partir daquele momento as prestações de conta sejam todas contábeis, com assinatura do contador, seguindo os princípios contábeis aceitos, se não for assim, a gente vai descontar um valor do valuation que a gente aplicou. E a partir do momento que se tornar isso, se desviar, a gente vai punir o sócio administrador. Por que isso, né? Já existiu um momento em que a contabilidade do contador era só para calcular os impostos para muitos empreendimentos, né? E a contabilidade real que servia para o empreendedor tomar decisões era no caderninho ou na planilha de Excel. Isso por causa do grande caixa 2 que as empresas utilizavam. Isso já aconteceu, isso não é tão antigo assim. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas é comum. Mas com o recrudescimento da fiscalização, automatização dos processos, o uso cada vez menor de dinheiro e outros métodos de pagamento ou de transferência de valor que permitam esconder uma parte desse valor, com a dificuldade cada vez maior de fazer isso, acaba se tornando contraproducente para o empreendedor deixar de pagar seus 10, 15, 20, 25% de imposto, né, para gastar aí 10, 12, sem contar roubo, perda, desvio, né, para economizar um quarto, um quinto, um terço disso aí e abrir o flanco para ter uma empresa desorganizada, para ter desvio de dinheiro, para não conseguir reagir rapidamente às situações de mercado, porque não consegue enxergar direitinho o que está acontecendo no negócio, já que uma parte é dentro, outra parte é fora. Então você tem cada vez mais empreendedores sendo empurrados para utilizar a contabilidade como instrumento de tomada de decisão. E aí, nesse sentido, eu ouço muitas vezes pessoas dizendo que no futuro as empresas de contabilidade vão deixar de existir. Eu não vou falar de um futuro a longuíssimo prazo, não poderia dizer, mas eu imagino que no futuro próximo as empresas de contabilidade vão ser mais necessárias e aquelas que tenham a inteligência de oferecer, além do serviço escriturário, o serviço de apoio gerencial para tomada de decisão do empreendedor, provavelmente vão prosperar com valor agregado e com sendo considerados parceiros de negócio, ao invés de ser simplesmente considerados os calculadores de impostos. Os Estados Unidos estão há alguns anos na nossa frente, né? E isso já acontece lá, sem né? dúvida nenhuma. O contador lá, ele é muito mais valorizado, né? Não o contador que emite guia, porque lá você paga o imposto quando está comprando o produto ali, né? Então facilita. E é engraçado você falar isso. A gente nem vai entrar muito nesse assunto porque é uma longa história. A questão da reforma tributária. Quando falou, nossa, vai vir a reforma, a intenção é colocar o IVA, é o pagamento do imposto ali na hora. É o split, né? Split, esqueci o nome. Falei, pronto, vai acabar o contador no Brasil. Mas a gente está falando de Brasil. Acabou que ficou... acabou que o cliente vai precisar da gente 2 vezes mais, no mínimo. Por exemplo, no início da reforma tributária, vão ser mais 2 impostos além do que já tem, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer mais 2 apurações, mais 2 declarações. Então, dificultou mais ainda. Eu falo, cara, a gente achou que ia dar uma melhorada, dar uma facilitada. São 26 estados, mais o Distrito Federal, é uma bagunça. Cada um tem sua lei. Aí você entra para município, aí você vai pro ISS, né? Cada município tem sua lei. Quantos municípios tem no Brasil?
né? 5 mil. Isso é uma dor que a BWA enfrenta e a gente colocou. A gente se propôs a atender o Brasil todo. Então a gente sabia desse problema, né? Tem uma cidadezinha pequena lá em Minas Gerais que a gente atende. Como que funciona o ISS lá? Às vezes a gente tem que ir na prefeitura para tirar. Então, esse emaranhado aí do Brasil, acho que ainda vai demorar muito, até pelo tamanho, né? E a gente falava agora há pouco de que é impossível montar um negócio hoje sem pensar na perspectiva de M&A como oportunidade de saída para o empreendedor, né, de reciclagem do capital para o empreendedor, né? Não existe M&A feito sem dados contábeis, isso não existe. Então não é possível prescindir disso. Não existe M&A feito com balanço que não foi assinado pelo contador, pelo profissional contabilista responsável por fazer isso. Ao dizer fazer isso, eu não estou aqui defendendo o trabalho das empresas de contabilidade, eu estou defendendo o trabalho dos analistas de M&A, né, que aí estão evitando, ao confiar no balanço contábil corretamente escriturado, estão evitando a necessidade de ter que fazer esse levantamento eles mesmos. Sim. E ao ter a capacidade de conversar sobre aquela linguagem, sobre a linguagem contábil, né, você acaba uniformizando os procedimentos de avaliação, de análise, e tornando mais fácil a conversa entre parte compradora e parte vendedora. Legal. Então é impossível pensar que a contabilidade vai acabar ou vai deixar de existir, pelo menos nesse contexto de negócio em que a gente analisa M&A como uma perspectiva, uma possibilidade futura que todo empreendedor deve considerar. Nesses últimos tempos, você está mais como investidor de empresa ou você está sendo investido também em algumas outras? Sou exclusivamente... O que acontece? A Moe Participações nasceu a partir de um exit que eu fiz de uma empresa. Eu passei um tempo em São Paulo, entrei numa empresa do segmento de saúde, medicina e saúde. Essa empresa foi vendida para um grupo maior, foi uma aquisição total. Eu ainda fiquei um ano como conselheiro da empresa, mas depois que esse período acabou, me desliguei completamente e com esse capital, montei a Moe Participações para consolidar os negócios nos quais eu já tinha participação e adquirir novas participações. Mas aí, como o princípio básico é nunca mais operar nada, esse é uma decisão, um princípio que eu procuro seguir, então não me tornar operador, não me tornar administrador de nenhuma empresa. A gente tem uma tese de adquirir apenas participações minoritárias. A gente não tem controle de nenhuma das empresas que a gente entra. Isso permitiu duas coisas. A gente só trabalha com capital próprio e o capital não é tão grande assim, né? Se eu quisesse adquirir participações majoritárias ou ser dono de empresas inteiras sozinho, teria um portfólio bem menor. Como a gente tem participações minoritárias, isso permite que a gente tenha um portfólio bem maior e com isso haja uma diluição de risco, porque nós temos então esse é o primeiro princípio. O princípio é só adquirir participações minoritárias. O segundo princípio é dividir, splitar o portfólio em duas categorias, for profit e for equity. For profit são as empresas que a gente adquire de olho na distribuição mensal de lucros, mensal, trimestral, semestral, isso não importa, mas na distribuição de lucros, no resultado que essa empresa vai gerar. Então a gente faz um cálculo que se você é investidor da Bolsa de Valores, a gente calcula o índice preço-lucro quando a gente está comprando. Qual é o índice PL dessa empresa? Então, estou comprando uma empresa por um valuation de X, não importa aqui, de uma valuation de 1, e ela dá 0,05 de dividendo mensal. Então, eu vou olhar qual é o tempo de payback, o tempo de retorno desse investimento, para avaliar se vale a pena ou não, se ela cobra o meu custo de oportunidade. Tudo isso a gente tem definido internamente. Outro tipo de empresa que a gente investe é a empresa for equity. A gente compra uma participação na empresa sem nenhuma expectativa de receber distribuição de lucros. A gente espera que a empresa reinvista todos os lucros, capte mais capital e expanda e cresça para que o nosso ganho venha no momento em que a empresa for vendida lá na frente por um valor muito maior, 20 vezes maior, 30 vezes maior, né? O Nirvana é um exit de 100 vezes mais. Isso é muito raro de obter, mas a gente busca uma determinada taxa de retorno em número de vezes o capital investido por ano que a gente ficou no negócio. Esse é um negócio mais a longo prazo, for equity, a gente está falando de investimentos de 7 a 10 anos. Nos investimentos for profit, a gente está falando de investimentos para a vida toda. Como o objetivo é o resultado mensal, enquanto a empresa der resultado, a gente quer ficar lá. A gente sai se a empresa desandar, não conseguir consertar, tiver algum problema, ou tiver uma oportunidade de compra por um outro veículo, um outro investidor que nos pague o custo de capital que a gente aplicou. Tudo isso é fórmula matemática, a gente calcula isso antes de sentar numa mesa de negociação para discutir possibilidade de M&A.
Legal, pareceu muito o exemplo de tipo de plano que você tem, não, que dá aula sobre investimentos. Aí tem lá, eu quero investir nas vacas leiteiras, que vai pingar todo mês ali For o profit. rendimento. Ou eu quero investir nas que você Nas tem... estrelas. Isso, nas estrelas, né? Então é muito isso, né? Que eu vejo que vai ter um futuro que eu posso ganhar no longo prazo, ou não, eu quero todo mês pingando aqui. Isso, no nosso caso, a gente tenta balancear o portfólio para ter os dois tipos, além de ter alguma coisa em mercado financeiro e alguma coisa em mercado imobiliário. Petrobras da vida. Nesse caso, a gente não considera investimentos em ações, tem alguma coisa em mercado financeiro. A gente não considera isso investimento empresarial. Quando você vai investir na ação da Petrobras, na ação do Itaú, né, não tem uma decisão empresarial. Você vai olhar os analistas que acompanham essa empresa, quais as opiniões que eles trazem, quais as perspectivas, você vai comparar com o cenário macroeconômico, o cenário político do país, do mundo naquele momento em que você está investindo, você fala, tá uma hora boa para comprar Petrobras. Aí esse cenário muda, amanhã você vende a ação. Isso não é uma decisão empresarial, isso não tem conceito de M&A, não tem conceito de operação, isso é um investimento puramente financeiro, apesar de ser um investimento em empresas. O investimento empresarial é aquele em que você entra, acompanha de perto, de alguma maneira participa, acompanha o uso do seu capital e normalmente ele não tem tanta liquidez. Não é tão fácil de sair quanto vender uma ação do Itaú, da Petrobras, da WEG, de outras empresas que estão na Bolsa. Tem um movimento também que está acontecendo agora bastante, que é a troca de papel, né? Eu tenho um escritório de contabilidade e você tem um escritório que faz a entrega do BI. E o seu escritório é muito bom, né? Seu produto é muito bom e eu entendo que o BI seria muito bom para meus clientes, né? Para eu entregar essa questão. E eu vejo que você tem potencial de crescimento. Né? O que acontece agora? Eu tenho um valuation aqui de X, né? E você tem um teu valuation de X. Eu quero virar teu sócio, né? Sei lá, 60%. Aí eu faço o valor do meu valuation comparado com o teu e a gente tem essa troca de papel e a gente acaba entrando pro mesmo grupo. Eu tô vendo que isso tá ficando muito forte, né? Porque às vezes a galera tem uma empresa que vale um bom dinheiro, mas não tem caixa. Como é que eu vou conseguir adquirir outra empresa, né? Então eu vejo que se o produto tem sinergia, tá acontecendo muito. E eu acho uma estratégia interessante. Isso é M&A, isso é uma estratégia de M&A e o que você está descrevendo é a moeda usada para o pagamento, usada para troca de valor. Né? Essa troca de valor pode ser feita, então, com share exchange, com share swap, que é a troca de ações entre as duas empresas. Então, nós vamos fazer uma negociação. Hoje eu sou A, você é B. Amanhã nós somos a mesma empresa, mas não vai ter valor financeiro envolvido. Nós vamos trocar ações e participações de acordo com o critério de valuation que a gente adotou para uma e para outra e com a conta matemática do que isso implica. E isso aí normalmente permite guardar o capital, ao invés de fazer o capital sair do negócio, cash out, sair para os sócios, né? O maior pega um pedaço do capital, ou o que vale mais pega um pedaço do capital, isso faz com que o capital continue todo dentro do negócio para que seja usado em prol de um crescimento ainda maior. Essa é uma alternativa. Outra alternativa que tem é o que a gente chama de growth for equity ou service for equity, em que um maior chega para o menor e fala, olha, você tem uma empresa muito boa, eu gosto dos seus processos, gosto de tudo, mas você fatura 100. Se você se juntar ao meu grupo e me passar 20% das suas ações, eu vou fazer você faturar 300. Ou seja, você vai ter só 80%, hoje você tem 100, só que você tem 100 de 100, você vai ter 80 de 300, 80 de 300 é 240, vale muito mais, faz a conta aí, tudo, então você não tem nem troca de ações, você leva uma carteira de mercado para dentro desse empreendedor que você está adquirindo, né? Ele ganha, você ganha e o negócio como um todo se torna mais forte. Outra possibilidade é o Service for Equity. Na realidade, está muito comum uma modalidade que é o Media for Equity. Então, você tem grandes influencers brasileiros que estão presentes na mídia, que atraem a atenção do público de milhões de pessoas nas mídias sociais e que trocam, olha, chega na sua empresa e diz, olha, esse tipo de produto ou serviço que você vende me interessa para minha audiência, me dá uma participação na sua empresa e eu vou aumentar suas vendas em tanto, recomendando ela para os meus seguidores. E a gente vê grupos empresariais enormes construídos aqui no Brasil com esse princípio. E por último, você tem o Cash Exchange, que é, olha, quanto vale sua empresa? Vale 10, eu quero 20%, toma aqui 2, ou toma um prêmio de controle, alguma coisa,
para você leva para fora e me passa essa participação. Esse é o M&A clássico. Mas tudo isso que a gente está falando são as moedas que são utilizadas para concretizar a operação. O que importa na operação de M&A, na verdade, é a relação dos negócios. Você vai avaliar se os negócios têm sinergia empresarial, do tipo, olha, faz sentido eu e o Rafael nos juntarmos, porque eu vendo camisa e ele vende calça, e os clientes compram as duas coisas. Então vamos vender junto, porque a gente tem uma solução mais potente que os nossos concorrentes, né? A sinergia, então, faz muita diferença. A sinergia de mercado faz muita diferença. A sinergia de operação faz diferença também. Olha, eu vendo camisa, eu estou tentando usar o exemplo real da sua empresa. Eu vendo camisa e você vende calça. Nós dois temos costureiros, temos máquinas de costuras e temos fábricas. Vamos juntar aqui, a gente vai continuar fazendo camisa e calça com as nossas marcas, mas a gente vai fechar uma fábrica e uma fábrica só, com o maquinário da outra aumenta. A gente vai economizar em aluguel, em funcionário, em segurança, em uma série de coisas. Então a margem das empresas aumenta. Então tem a sinergia de mercado, tem a sinergia operacional e tem, claro, a consolidação de mercado. Então nós estamos aqui no mercado em que tem 20 concorrentes, cada um tem aí 5% do mercado. E aí 3 se juntam para virar um só com 15% do mercado. Isso aí dá uma perspectiva de né, você passa a consolidar e dominar o mercado em que você está. Então tem diferentes visões, o M&A se aplica a diferentes propósitos, mas isso que a gente conversava agora há pouco é a maneira de viabilizar a operação. Que tipo de moeda a gente vai usar para viabilizar a operação? E é uma falácia achar que M&A é para quem tem dinheiro. M&A é para quem tem valor. E o valor nem sempre é financeiro. Você pode ter uma posição de mercado valiosa, você pode ter uma tecnologia valiosa, você pode ter um expertise valioso, você pode ter uma marca valiosa. Tudo isso é precificável e pode fazer sentido com o parceiro correto. Então, não achar que M&A significa eu preciso ter dinheiro para fazer. Isso não é para mim, porque a minha empresa é pequena, eu não tenho dinheiro. Pelo contrário, você precisa ter valor, você precisa ter um diferencial ou alguma coisa que te coloca numa posição desejável para outros players do mercado em que você está. Isso é o suficiente para começar a conversa. Sim. E tem muita coisa que a gente só vai ver depois que tá dentro também, né? Por exemplo, a pressão que você sofre. Tipo, eu tinha uma pressão de uma empresa de 20 funcionários, né? Agora tem uma pressão de uma empresa de 500 funcionários. Isso repercute em tudo, a gente tem muito mais cliente. A pressão aumenta absurdamente. Eu tava conversando isso com a minha dentista agora, né? Eu sou dentista? Com a minha dentista, porque também sou terapeuta. Porque a gente conversa muito, a doutora Rita. Aí a gente falou um pouco sobre essa questão, né, de como é que tá lá e tal. Eu falei, dona, a pressão aumentou um bocado, viu? Eu até brinquei, porque ela tem um escritório muito legal, ela tem espaço sobrando se ela quisesse colocar mais dentista, mas a visão dela eu não coloco mais ninguém aqui porque eu quero controlar tudo e pra mim tá bom isso. Ninguém vai reclamar porque eu controlo tudo. Aí eu falei, faz sentido. Você escolheu isso pra sua vida, né? Aí eu falei, são escolhas, né? Eu escolhi ter mais, vamos colocar assim, ter mais problema do que eu tinha antes. Né? Se eu tenho uma empresa maior, o que a contabilidade é? Nada mais é do que o cara que soluciona problema, né? Se não tiver problema, não tem trabalho para o contador. Então isso a gente sempre teve ciente, né? Só que quando aumenta a pressão, a gente fala, caraca, né? Então para dobrar isso aqui vai ser o dobro de pressão. Eu acho que foi muito o que você sentiu na hora que você falou, não, eu tenho que sair da operação para ficar no conselho aqui, né? Para ficar na gestão. Não foi nem a questão da pressão em si, foi a questão da minha falta de capacidade de entregar um resultado melhor. Eu olho para isso com muita tranquilidade hoje, porque eu considero que no que eu faço hoje, eu tenho um bom expertise, mas eu achava que não tinha isso no que eu fazia antes. Então acho que a mudança me fez muito bem, foi muito positiva para mim. Mas eu queria comentar com você que, quando você comenta o que a doutora Rita falou, é importante dizer, né? Primeiro, o valor só existe quando você está resolvendo algum problema.
Né? Não existe valor se você não está resolvendo algum problema. Então não importa se você é uma empresa de contabilidade, não importa se você possui estrutura física para gravação de podcasts, não importa se você é uma padaria e não importa se você é um consultório dentário. Não importa. O valor só existe quando você está resolvendo algum problema. E o valor é tão maior quanto maior o problema que você resolve ou melhor a maneira que você adota para resolver o problema. Agora, olha que coisa interessante. Você citou a sua dentista e aqui não tem nenhuma consideração a respeito da profissão, mas normalmente profissões que são derivadas de atividades especialistas, profissões não, empresas que são derivadas de atividades especialistas, têm mais dificuldade em enxergar a realidade empresarial. Então, eu não conheço a doutora Rita e aqui não tem nenhuma avaliação dela, eu estou apenas utilizando como exemplo, mas a doutora Rita escolheu uma carreira onde ela aprendeu como prestar o serviço. Ela não escolheu uma carreira sobre como empresariar o serviço. Ela provavelmente investiu e se tornou a melhor dentista que ela podia se tornar e tem grande sucesso e está muito destacada. Mas o mindset que está por trás de tudo que ela construiu na vida é executar da melhor forma possível. E aí, por isso, é compreensível que ela queira controlar tudo, porque ela quer garantir que o padrão doutora Rita de qualidade esteja presente em tudo que ela faz. E isso está corretíssimo. Mas quando a gente fala de empresariar não é isso. Enquanto empreender é realizar, e a doutora Rita é uma empreendedora que está realizando, empresariar também é realizar. Mas empreender é realizar com as próprias mãos. E empresariar é realizar com as mãos de outras pessoas. Então, quando você se torna empresário, uma coisa é você ser um contador. Outra coisa é você ser um empresário de contabilidade. Quando você se torna um empresário de contabilidade, você tem 500 pessoas que, você acabou de me dizer esse número, e no meio dessas 500, 400, 450, não faço ideia, devem ser contadores. E o papel deles é trabalhar a contabilidade. O seu, não. O seu é garantir que eles trabalhem a contabilidade da melhor maneira, é garantir que os clientes percebam isso e que os clientes enxerguem o valor que você entrega e concordem em trocar esse valor por um volume de honorários X que, para ter o melhor resultado possível, tem que ser um pouquinho, tem que ser competitivo, mas tem que trazer uma margem de lucro para você maior do que a do mercado. Esse é o desafio do empresário, e não importa se é em contabilidade, se é serviços dentários, se é em panificação, se é em restaurante, se é em alta tecnologia, não importa, esse é o papel do empresário. E é diferente do papel do empreendedor puro, que simplesmente traz a responsabilidade para si. Não é simples, não, eu não quis reduzir esse papel, não. Traz a responsabilidade para si e a entrega para múltiplos clientes, né? O executivo, o funcionário, faz isso também, mas para um cliente só, que é o patrão dele. O empreendedor faz isso para múltiplos clientes, mas os dois estão tendo atividades similares. O empresário precisa adquirir um skill adicional, que é o de transmitir essa qualidade, essa visão, essa cultura pelas mãos de outras pessoas, né? E aí, mais um comentário só, você mencionou a diferença de pressão. E porque é uma empresa maior e tudo mais. Na realidade, o que muda quando a gente tem um M&A em que duas empresas se juntam é que a gente imagina que duas empresas, uma é o café e a outra é o leite, quando elas se juntam, o resultante vai ser o café com leite. Em termos de produto e serviço pode ser, mas em termos de cultura não. O café e o leite se juntam e a cultura resultante ou vai ser o café ou vai ser o leite. Vai estar no máximo manchadinho de um ou outro, mas não vai ter dúvida do que prevalece. A cultura que prevalece é a cultura mais forte ou é a cultura do comprador. Quando é uma fusão entre iguais, normalmente a cultura que prevalece é a mais forte. E quando a fusão é entre iguais, as situações em que ela dá errado, normalmente é porque uma cultura não consegue prevalecer sobre a outra. E as partes não dão certo, acabam ou se separando ou quebrando. E isso acontece em empresas pequenininhas e isso acontece em empresas monstruosas, como, por exemplo, Renault, Nissan, Daimler, Chrysler, Mercedes e Chrysler, que se elas
elas não se separassem, as empresas teriam quebrado, né? Isso são exemplos relativamente recentes. Daimler Chrysler é de 20 anos atrás, Renault-Nissan é de 5 anos atrás, né? São situações em que as culturas não se casaram bem, tem outros fatores, mas as culturas não se casaram bem, as empresas não puderam continuar juntas, senão iam acabar sofrendo, destruindo muito valor. Isso também acontece nas empresas pequenas. E aí, quando há uma aquisição em que uma empresa muito maior, mesmo que a gente chame de fusão, mas uma empresa muito maior traz a estrutura de uma empresa menor, é mais fácil, a cultura da empresa maior normalmente prevalece. É muito raro você ter uma empresa grande que compra uma empresa pequena e a cultura da empresa menor prevalece. Acontece em alguns casos, banco comercial que adquire banco de investimento fica mais agressivo por causa da cultura do banco de investimento. Isso às vezes acontece, mas são situações cada vez mais raras. Hoje em dia não é muito comum de se ver mais. A gente tenta falar muito sobre fusão e aquisição, mas o tema do empreendedorismo é tão forte, né, que a gente não tem como escapar. Não tem como escapar. E é aula, né? A gente... Foi muito bom pra gente o movimento que a gente fez. Igual você falou, né? A gente vendeu uma parte da holder, mas em pouco tempo a gente dobrou o tamanho, ou seja, o que a gente vendeu ali ficou elas por elas, e a gente... Desde o início, meio que ficou determinado qual cultura ia prevalecer, né? Porque, como já vinham de outras fusões, já viu que dava certo e que dava errado, né? Essa questão de, Recife ser de um jeito, Natal ser de outro. Não, tem que ser uma cultura só, né? E isso, o mais demorado é passar para todos os funcionários essa cultura nova, né? Isso aí... E é possível que nesse processo algumas cabeças tenham rodado, com certeza, que não conseguem se adaptar à nova cultura. Né? Isso acontece, isso é parte da vida. Acontece. E a diferença também que, ao contrário da Moai, né, a BWA só entra comprando a participação para controle. Né? Já é algo que, se não fosse, não dá certo. A Moai Participações, a gente compra um assento no ônibus. A gente vira passageiro no ônibus. O que a gente pede nas nossas negociações? Olha, eu quero ser um passageiro, mas eu quero ter o direito de ter uma campainha para eu apertar se eu quiser descer, eu quero que tenha aquela cordinha para eu puxar e falar com o motorista, eu quero, se a velocidade estiver errada do que foi combinado, eu quero poder interferir. Mas a gente é passageiro. No caso da aquisição que a BWA fez sobre a holder, na realidade foi uma troca de quem estava sentado no volante. Sim. Né? É isso que aconteceu. E isso normalmente acontece quando a gente está falando em aquisições que são empresariais. Nesse caso, a gente está falando de um veículo financeiro participando. No nosso caso, é um veículo financeiro participando de uma empresa. No caso de vocês, foi uma troca de ações entre empresas do mesmo setor, que viram sinergias complementares. Aliás, Rafael, falando um pouquinho, e sem revelar bastidores, né, mas falando um pouquinho do que eu conheço da negociação que vocês fizeram, eu vejo muitos aspectos muito positivos e salutares no processo de M&A da BWA com a holder. Essa é uma história que você deve contar, ela é muito pedagógica para muitos empreendedores. Né? Primeiro, a gente tem um empreendedor, empreendedores da holder apaixonados pelo negócio, que faziam um trabalho de qualidade, que entregavam valor cada vez mais, que vinham em crescimento, que são vocês, que vinham em crescimento, né, e que provavelmente, por causa disso, poderiam ter desenvolvido a arrogância de falar, não, eu não preciso de M&A, estou crescendo, tá bem, tá tudo bem aqui, tudo mais, que seria um tipo de miopia de mercado que mata muitas boas empresas, que o cara acha que porque ele está trabalhando bem, porque o negócio vem indo bem, porque ele está fazendo tudo certo, nada vai ameaçá-lo, o lugar dele está garantido. Não existe lugar garantido. Amanhã chega um tubarão, não importa se você é um peixinho que está fazendo a sua parte, que está se reproduzindo, amanhã chega um tubarão e te come, te engole, né? E por outro lado, a gente tem na BWA um grande player que desenvolveu tecnologia de M&A, com várias aquisições feitas em diferentes partes do Brasil. Essa
essa questão de desenvolver a tecnologia de M&A é algo que é muito raro. Por exemplo, num setor em que M&A a gente come no café da manhã com farinha, que é o setor financeiro, o setor bancário, né, poucas instituições financeiras desenvolveram tecnologia de M&A, capacidade de integração das aquisições no Brasil, como o Itaú. E o Itaú fez isso tão bem que isso não é da sua época. Eu sou de uma época em que o maior banco do Brasil era o Bradesco. Isso não se discutia, não era possível alcançar, não tinha rivalidade, não tinha concorrência. E aí uma segunda geração dos herdeiros do Banco Itaú, através de sucessivos processos de M&A, que primeiro eram aquisições, mas no momento que eles bateram no Unibanco, virou fusão, certo? Transformou o Itaú no maior banco da América Latina e um dos maiores bancos do mundo. E isso é o uso da estratégia de M&A na prática. Isso é o que a BWA está tentando fazer. Eu não sou cliente da BWA, não era cliente da sou amigo de vocês, tenham a oportunidade de falar isso com todo discernimento. Então a gente vê uma combinação em que há muito mérito pessoal dos líderes das equipes. No caso da Holder, há a coragem e a humildade de, mesmo sendo uma boa empresa, mesmo estando em crescimento, mesmo sendo se aproximando cada vez mais da liderança do mercado, mesmo tendo bom feedback, não ter se tornado arrogante e ter olhado e falado, opa, aqui pode ter uma boa oportunidade. Do lado da BWA, a capacidade de identificar um alvo como vocês e integrar rapidamente. Porque onde se perde dinheiro, onde se perde captura de valor nas fusões e aquisições é o período de aquisição longo demais. A integração, não de aquisição, perdão, período de integração longo demais. A integração de vocês foi muito rápida. Então esse é um case que vocês devem contar com mais frequência, inclusive. É um case bem sucedido de M&A. Eu falo que a gente teve aquela história ali, né, que você me falou, se você fosse pedir pra Deus agora, né, você tem só isso, né, o que você pediria? Que nem eu sabia direito o que eu tava querendo ali na hora, né, mas deu tudo certo, né, e essa questão de M&A, fusão, aquisição, a gente tem que responder tantas questões isso pro cliente, porque o cliente entende que o contador é o braço direito dele ali, e na visão dele o contador entende de todos os processos. Tem até um livro, né? A culpa é do contador. Então, isso a gente... Vou ler, eu preciso ter alguém para pôr a culpa desse. Exato. A gente identifica que, por exemplo, até o caso de franquia, né? Tem cliente nosso que não tá querendo franquear, já tá com 10 lojas. Aí ele vem problema tributário. Né, eu tô com 10 lojas, eu não tenho mais CPF para eu ser Simples Nacional. E a minha operação no lucro presumido não roda. Eu falo que o Brasil castiga o empresário, né? Castiga o empresário que está crescendo. Ou seja, a minha lojinha só faz sentido, só dá o lucro que eu preciso se ela for Simples Nacional. Se ela for lucro presumido, lucro real, não dá. E aí eu vou para onde? Viro franquia? Faço M&A e vendo a marca aqui pro cara que vai desenvolver essa questão de franquia, porque também não é fácil você franquear. Né? Você tem que ter até uma grana reservada ali, salvo alguns casos, né? Tava falando do pessoal que eu tava escutando hoje a história da dona do Sodier Doces, né? Que foi do completamente zero. Eu falo zero não, né? Ela era do menos 10 ali. E hoje tá com uma marca bem legal, por meio de franquias, né? Então, esse modelo de crescimento M&A, a gente entende que a pessoa tem que falar mais sobre isso, né? Que as pessoas têm que falar mais sobre isso, tem que entender bem também para não fazer besteira, né? Quantas contabilidades aqui de Brasília eu já vi fazendo infusão e em pouco tempo separarem? Choque de cultura. Né? Junta as duas ali, teve duas até grandes aqui de Brasília que se juntaram e em pouco tempo separaram, né? Eu falei, cara, eu não faria fusão com essa empresa porque, cara, você é de Brasília e você conhece a outra empresa. Né? Se você tivesse feito com uma empresa lá de outro lugar que você não conhecesse, tudo bem, né? Você foi enganado ali Enganado não, né? Não deu certo a história ali. Mas a gente viu que teve muitos casos de fusão em Brasília que deu errado, né? De contabilidade, muito por faltar essa questão de quem vai sentar na cadeira. Né? Meio que todo mundo era o CEO, todo mundo era o CTO e virou uma bagunça grande e tiveram que separar. E nessa perca perderam muitos clientes. Né? Ou seja, saíram menor do que entraram. A gente olha a M&A como um segmento de negócio,
a maior parte das operações de M&A não entrega o valor planejado. A maior parte não consegue capturar todo o valor que foi enxergado quando a operação foi idealizada. E o principal responsável por isso é o choque cultural. É o principal fator. E aí, nesse sentido, a gente, quando alguma das empresas investidas da Moai Participações recebe uma proposta de M&A, a gente gosta mais quando a proposta é de A, de aquisição, do que quando é de M, de fusão. Quando a gente fala de fusão, há variáveis culturais que é muito difícil quantificar, por isso a gente não pode predizer, não pode avaliar, que impactam com muita significância o negócio, né? Que é um empreendedor que fundou um negócio bem sucedido, que cresceu o suficiente para gerar o interesse de outros empreendedores de investir nele e que agora vai ter que abrir mão do poder de decidir, as coisas não vão ser feitas como ele fazia mais. Isso costuma ser muito difícil para a maior parte dos empreendedores que olham para o negócio como o personagem do Senhor dos Anéis, my precious, meu precioso, né? Então é muito difícil de acontecer. Então a gente não gosta muito quando uma investida nossa fala em fusão, a gente prefere quando ela fala em aquisição, ou ser comprada ou comprar alguém, porque aí esse X da equação que é difícil de quantificar é mais fácil de ser eliminado. Todos os outros X's da equação, sobreposição de mercado, nível de sinergia, redução de custo interno, consolidação, tudo isso você pode calcular matematicamente e você pode estimar um risco das coisas desandarem um pouco, quanto você perde e tudo mais, dá para colocar no preço. Mas ainda é muito difícil precificar o desalinhamento cultural, ou enxergar os elementos que indicam que ele vai acontecer ou não. No caso de vocês, por tudo que a gente sabe até agora, vocês não tiveram desalinhamento cultural e isso está fazendo com que as duas empresas, não são duas mais, é uma só, tenham se beneficiado desse processo. O desalinhamento cultural estraga tudo isso com uma velocidade muito grande. Exatamente. E é muito do você entender também o perfil dos sócios, né? Cara, tem hora que eu falo, poxa, eu resolveria isso aqui tão rápido. Não é porque eu dava um grito ali e estava resolvido. Hoje você tem que entender que tem processo, pessoas, tem que passar por pessoas e tal. E a questão da empresa grande, né? Se a gente quisesse ficar do mesmo tamanho, resolvendo as coisas em um grito ali, era só continuar do jeito que estava, né? Isso. Então, isso aí vem muito da mentalidade. Confesso que tem dias assim que a gente, quando dá alguma coisa que você podia resolver isso tão mais rápido, né? Você fica com isso na mente. Eu falo, cara, mas as coisas mudaram, né? Uhum. Às vezes eu até peço desculpa lá pro pessoal. Nossa, pessoal, atravessei isso aqui, fiz isso, tal, me desculpa, mas eu tô acostumando ao processo. Mas é tudo muito bem conversado e tudo bem alinhado. Cara, o tempo passou rápido, hein? Nossa, conversar com o Renato Santos é muito bom. Eu acho que a gente trouxe bastante principalmente do cenário atual da galera que segue a gente, né? Que é o pequeno, médio ali, né? Alguns poucos grandes, mas a maioria pequeno e médio, que tá nesse cenário de busca de crescimento, né? Cara, o que eu tive de mensagem no WhatsApp e no Instagram, querendo conversar comigo sobre isso, né? Eu até brinco, eu falo, comigo não é uma das melhores pessoas você conversar, porque eu sou muito mais emoção do que razão, mas tem pessoas que você pode conversar sobre isso. E a gente vai passar por isso mais vezes. Eu falo, acredito nisso, a gente tem Organize, né? Já tem conversas aí pra gente passar por outra fusão, por outra aquisição. Isso é legal, né? Se for para crescer. E eu vi o tanto que a Organize se organizou, né? Para se preparar para esse momento. E a Organize se organizou também com a entrada de sócios investidores. Nós temos 2 sócios investidores, Guilherme Figueiredo e o Leonardo Figueiredo, que a Organize era uma sem eles entraram só pro conselho, igual o seu caso. Cara, eles sentam com a gente uma vez no mês. E é paulada ali. Paulada. Já teve dia de eu querer sair chorando, mas eu resisti. E é muito legal que eles até brincam, né? Teve um dia que, cara, eu sou à frente da parte comercial, fui lá, bati minha meta, vendi o que tinha que vender. Aí eles parabenizaram e depois chicote. Ele falou, não, agora já parabenizamos, agora vamos voltar aqui, não pode deixar amolecer, não. E isso é legal que mostrou, cara, a gente não tinha margem de lucro na empresa, a empresa hoje está com 30% de margem, né? A gente fala, cara,
eu tinha que ter pago para esses caras entrarem aqui dentro, né? Era para ser ao contrário, não era para eles terem pagado para entrar. Então a gente viu isso, o poder de quando entra alguém bom pro teu caso. Mas meio que eles compraram, né, um percentual da Organize, mas a gente que escolheu eles, né? Eu falei, cara, a gente tem que trazer esses caras. A gente tem que trazer esses caras para dentro. A decisão mais acertada que a gente teve. E outro modelo que a gente usou também já na Organize, o próprio Gui trouxe essa ideia pra gente, foi do Vert, né? Que a gente fez com o Leonardo Rato, engenheiro de produção. Tá voando hoje. Né? Só confiando, né? Vamos, que dá certo. Então a gente tá passando por esses modelos aí. Quero passar por muito mais. Importante dizer que esses exemplos que você trouxe, do que você está implantando no Organize, eles demonstram o quanto a gestão de qualidade faz diferença. Você está usando ferramentas mais modernas de gestão e você está dizendo que o seu colaborador está voando, você está dizendo que a empresa se organizou muito mais. A partir do momento em que você, mesmo pequenininho, criou um conselho, trouxe investidores para dentro dele, escuta esses investidores, porque não adianta nada você trazer os investidores e esconder a realidade deles, e não prestar contas, e não ouvir o que eles têm para te dizer, em ser reativo. Então tem muito mérito de vocês, seu e dos seus sócios, em não só escolher bons parceiros, e são parceiros excelentes, empreendedores super conhecidos e respeitados do Distrito Federal, mas não só escolher e trazer bons parceiros para dentro, mas também ouvi-los, respeitá-los, interpretar o que eles colocam como input, não como ofensa ou como chicote, eu sei que você usou a expressão em tom de brincadeira, mas como importantes ferramentas para ajudarem o negócio a se posicionar melhor. E aí o benefício é de todos, né? 30% de lucratividade sobre uma empresa que não tinha resultado antes. Exatamente. Então, parabéns por isso. Isso mostra, Rafael, você fala que é muita emoção, né? Mas não, isso mostra uma visão, ainda que ela não seja teoricamente embasada, né? Mas isso mostra uma visão empresarial moderna, uma visão contemporânea e que, sem dúvida nenhuma, vai trazer os benefícios que você já está começando a colher. Sim, sim. E é muito na conversa, né? Porque a primeira ideia era, quando não existia BWA ainda, a gente fazer um braço de contabilidade para a área da saúde, que eles são muito fortes. Né? Mas logo de cara, em algumas reuniões, a gente viu que isso não ia dar certo. Aí a gente pivotou para a Organize, que deu muito certo. Né? Renato, estamos chegando ao fim, até passamos um pouco aqui, Pois né? Cara, mas é sempre bom conversar com o Renato. Gente, eu fingi que eu não sabia muita coisa de M&A, de fusão, para interpretar o leigo, tá? Na história. Mas eu entendo muito. Só que não, né? Entende bastante, já vivenciou, sabe melhor do que... Agradeço demais, Renato. Tem muito assunto que eu... Até na primeira vez que eu te chamei, né, que eu falei, Renato, eu acho que eu tô sofrendo dessa síndrome do vira-lata. Eu não acho que eu tô merecendo o lugar que eu tô. Né? Vamos conversar sobre isso, que o Renato deu uma aula lá pra gente sobre essa questão da síndrome do vira-lata, que faz muita gente chorar, viu? Vou pedir pra gravar um podcast com ele pra falar só sobre isso. Tudo isso, né? Eu já aprendi que no final de uma apresentação você não fala é isso, porque você fez muita coisa. Verbalize. Então, Renato, tudo isso eu queria agradecer, né? Como vocês viram, o cara é multi-empresário aí, quero chegar lá, né? Renato é uma referência para mim. E se dispôs a estar aqui 1 hora do seu dia falando com a gente sobre fusões e aquisições, e vamos falar mais aí, com certeza vai acontecer mais aí na BWA. Estamos trabalhando para isso. Brincaram, né, no meu WhatsApp, o Dudu da Vieira Serra falou, não, vocês são dono do Brasil, né? Eu falei, não somos, mas estamos trabalhando para isso. Chegaremos lá. Chegaremos lá, a confiança está elevada. Mas a gente está trabalhando para isso. Muito obrigado, Renato. Parabéns pela tua história. Sou fã mesmo e te tenho como referência. E vamos marcar mais episódios. Se quiser deixar cara, você já deixou aulas aqui pra galera, dá pra fazer vários cortes aí. Se quiser deixar um recado aí pra turma que tá seguindo a gente, levar em consideração que tem a galera que tá começando, tem empreendedor acho que foi da China que falou com a gente, que adora escutar a gente da história da galera que tá começando, e isso fortalece muito ele.
Então, deixa um recado para essa galera, para a gente. Bom, primeiro, Rafael, agradecer o convite para estar aqui com você. Também admiro muito você, a sua história, a sua empresa anterior e a sua empresa atual. Você, o André e a equipe que vocês estão construindo, meus parabéns. E muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Para você que está assistindo a gente, se você está começando, né, a dica de alguém que já percorreu o ciclo inteiro e agora está na função de apoiar novos empreendimentos, assim, não ignore a importância de ter uma empresa que é facilmente compreensível por terceiros, né? Especialmente por potenciais investidores, por potenciais players. Não se iluda imaginando que o seu negócio não é atraente ou não pode ser atraente ou que você nunca vai querer vender um pedaço ou um negócio como um todo. Às vezes vem oportunidades e que são oportunidades, mas são ao mesmo tempo boias de salvação. Quando o setor começa a ser consolidado, se você não se junta a alguém, você é engolido, né? Então, estude mais sobre isso, leia sobre casos de empresas que já se fundiram, que foram adquiridas ou que adquiriram outras e tente enxergar isso como algo que é potencial para o seu negócio também. Pode ser alternativa para você em algum momento realizar todo o valor que você está começando a construir agora. Acho que é esse o recado. Show! É isso, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.